Olá, querido estudante, você que assiste às aulas Paraná. É com imenso prazer que vou trazer aqui uma aula para você. Eu sou o professor Varley e aqui o nosso intérprete, o Ronaldo. Juntos nós faremos uma aula bem especial para vocês. Então, olha só, hoje nós temos um grande objetivo nessa aula. Fazer com que você compreenda o funcionamento da segunda lei de Newton, pessoal, em qualquer situação. E, é claro, entender os conceitos de força. Lembre-se, você na aula anterior, você viu a segunda lei de Newton, que é uma equação que relaciona massa e aceleração. Claro, agora nós vamos fazer um pouquinho diferente. Nós vamos pensar em conceitos que você já viu. Pessoal, você estudou lá nos movimentos que a aceleração... Pessoal, pensa assim, a aceleração é uma grandeza que faz a velocidade variar. É uma grandeza que faz a velocidade variar. Ei, se a velocidade varia é porque tem aceleração. E a grandeza que faz a velocidade variar, que é a aceleração, ela é dada pela expressão variação da velocidade, o ΔV é a velocidade final menos a inicial dividido pelo tempo. Isso é aceleração. Lembre-se, a unidade de aceleração é metros por segundo ao quadrado. Por quê? A velocidade é dada em metros por segundo, e aí quando você divide por segundo de novo, surge um quadrado. E aí aquela história, se você sabe o que é aceleração, você entende um pouco de movimentos. E também nas aulas anteriores, você viu a quantidade de movimento, que é o produto entre a massa vezes a velocidade. Repare, pessoal, que uma está ligada com a outra, como deveria ser, né? A física, ela não é separada. Todos os conceitos físicos estão atrelados, estão unidos de alguma forma. É claro que você tem que saber passo a passo, você aprende um conceito, depois você aprende outro e assim por diante. Aí uma hora depois você vai juntando esses conceitos. Então é o que nós vamos fazer na aula de hoje. Só que assim, só para você pensar, imagine alguém levantando um halter, levantando uma massa qualquer. Pessoal, cara, como é que você entende a força? Um outro detalhe, pessoal, força depende de alguma coisa? Vamos pensar? Será que para você fazer uma força, cara, depende de alguma coisa? Ou ainda, pessoal, você levantar um objeto de 1 quilo, você sabe que é diferente do que você levantar um objeto de 5 quilos. Ei, lembre-se, a massa, ela está atrelada com a força. Menos massa, eu consigo, com menos força, fazer ele acelerar. Mais massa, eu preciso de uma força maior e assim por diante. Então, olha só, vamos responder todas essas questões. Ei, o que acontece quando eu aplico grande força numa massa pequena? Imagine você numa colisão. Vem uma carreta, ela colide, sei lá, colide com um carro pequeno, colide com um Fusca. Cara, o Fusca ele vai sair com grande velocidade, com grande aceleração, porque a massa da carreta é muito grande. Dá para imaginar isso? Se você parar para pensar de uma maneira bem simples, pessoal, grande força em pequena massa, você faz com que ele saia com grande aceleração. Simples assim. E é claro, pessoal, você viu lá na aula anterior que a segunda lei de Newton, ela diz que força é o produto da massa vezes aceleração, tá? Então, Newton, né, o grande cientista, ele chegou na sua segunda lei numa expressão em que relaciona força, massa e aceleração. E é claro, se você pegou essa ideia, agora nós vamos um pouquinho adiante. E eu quero que você tome este cuidado. A aceleração, ela é a variação da velocidade no tempo. É ΔV por ΔT. A quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade. Pessoal, então, massa vezes velocidade. Aceleração tem velocidade e tem tempo. Você concorda que eu posso escrever a força relacionando essas duas fórmulas? Sim ou não? Olha só, a força, Isaac Newton percebeu que a força é igual à variação da quantidade de movimento no tempo. Dá para você, pessoal, relacionar as duas fórmulas de baixo com a força. Aliás, é uma atividade para você. Pessoal, vamos propor aqui.
você tem que a aceleração é ΔV por ΔT, a força é igual à variação da quantidade de movimento no tempo, e a quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade. Então, você vai ter um tempo, e nesse tempo, nós queremos que você encaixe, pessoal, essas peças para você chegar numa expressão que diga que força é igual a massa vezes a aceleração. Isso é manipulação matemática. Talvez você tenha um pouquinho de dificuldade na matemática, mas, pessoal, você vai ter um tempo. E aí, no final, no próximo slide, na sequência, nós vamos fazer a correção. Então, um tempinho para você.
Então, pessoal, vamos fazer a correção do exercício? Olha só, o exercício ele pede para você encaixar essas peças, para você obter uma relação matemática. Então, olha só, e essa relação matemática no final tem que ser força igual a massa vezes aceleração. Você sabe que quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade? Então, pessoal, repare bem, se eu escrever força é igual à variação da quantidade de movimento no tempo, no lugar de ΔQ eu posso colocar m vezes v, pensando que um corpo ele partiu do repouso. Então, m vezes v dividido pelo tempo. Só que, pessoal, lembre-se, velocidade dividido pelo tempo é aceleração. Então, velocidade dividido pelo tempo é aceleração. Logo, se você sabe que v sobre delta tempo é aceleração, no final você vai ter que força é igual a massa vezes a aceleração. Simples assim, tá? Simples assim, não esqueça disso. Pessoal, pensando que você pegou, né, o conceito, veja, aqui é só para você brincar um pouco com a parte matemática da segunda lei de Newton. Então agora nós vamos um pouquinho adiante. Galera, imagine você uma situação em que um repositor do mercado, ele vai chegar e vai repor uma mercadoria na prateleira. Imagine você, ele vai empurrar o carrinho dele, né, a parte onde está o alimento, ele empurrou e aí ele chega ali do lado da prateleira e ele vai abastecer a prateleira. Repare, ele empurrou o carrinho, ele empurra para a direita. Pessoal, ele pega a mercadoria, ele exerce uma força para cima. Se ele tiver que tirar a mercadoria, pessoal, ele vai exercer uma força, né? Veja, ele pegou lá a mercadoria tem um peso, e aí ele vai ter que segurar, né? Ele vai ter que ainda fazer uma força para cima, mas ele vai ter que deixar o peso ser maior que essa força para que ele coloque a mercadoria de volta no carrinho. Essa é uma situação só para você pensar no seguinte, que a força, ela é uma grandeza vetorial. Aqui você tem que ter muita calma, pessoal, muita calma. A força, ela é uma grandeza vetorial. O que é um vetor? Ela tem direção e ela tem sentido. Então, fazer uma força, pessoal, ela é uma informação muito vaga. Porque se alguém falar assim, ó, se me ajude a empurrar o carro, claro que se vai aplicar uma força, de modo que, se você quer empurrar o carro para frente, você vai exercer uma força naquela direção e naquele sentido. Repare bem, é uma informação meio vaga, empurre meu carro, porque você poderia empurrar no sentido contrário, porque você está respondendo, você está fazendo aquilo que o cara pediu, né? Me dá uma força. Então, pessoal, falar me dá uma força é uma informação muito vaga, porque força ela é um vetor, ela tem direção e ela tem sentido. Então, olha só, é por isso que a gente coloca uma flechinha em cima da força, porque é uma grandeza vetorial. E é claro, né, pessoal, essa flechinha, ela só indica que essa grandeza ela é um vetor. Só para destacar, diferente de um escalar, o escalar, por exemplo, a temperatura é uma grandeza escalar. E como tal, pessoal, a temperatura ela não tem direção, não tem sentido. Então você fala assim, hoje está a 20 graus Celsius. Ninguém fala para a direita, para a esquerda. Repare que, então, essa grandeza, temperatura, ela é um escalar. Pessoal, pensando que você pegou isso, vamos imaginar uma situação. Olha só, imagine um grande meteoro chegando na Terra. Meu Deus, né? Pessoal, olha que assustador, um grande meteoro se aproximando da Terra. E será que nós corremos risco? Pessoal, olha que interessante. Galera, olha que curioso. Você sabia que nós recebemos muitos objetos do espaço? Pequenos meteoros, pequenos meteoritos, né? E esses corpos, quando eles entram na superfície, quando eles entram aí na atmosfera, pessoal, eles são desintegrados, tá? Eles são desintegrados. E só para destacar, né? Você sabe que os dinossauros, né, pessoal, há evidências claras que veio um grande meteoro e destruiu, né, a vida na Terra, a vida dos dinossauros. Hoje, você sabe que hoje nós temos as ogivas nucleares e se um asteroide entrasse aí na atmosfera, nós podemos mandar uma ogiva nuclear de encontro, né? Então, olha só, é só uma situação só para você pensar no seguinte. Imagine você, olha só a proposta dessa atividade. Pessoal, né, vimos que né, um grande meteoro ele pode se aproximar da Terra. Galera, mas assim, será que isso tem um perigo? Olha só, olha a situação da atividade.
Vamos imaginar que um objeto partindo do repouso em duas situações. Pessoal, pense que a aceleração da gravidade vale 10. Em qualquer circunstância, a aceleração da gravidade vale 10. Então, imagine uma rocha de 500 toneladas abandonada a 10 metros de altura, caindo na direção do solo. E agora, essa mesma rocha, pessoal, né, de 500 toneladas, abandonada a 1000 quilômetros de altitude. Pessoal, a grande pergunta para você, a força é maior em qual situação? É maior, é menor ou é igual? Ei, você terá um tempo. Espero que você diga em qual situação a força é maior e, se for maior, né, qual é a diferença, ou talvez ela pode ser igual. Você vai ter um tempo, pessoal, e espero que você acerte.
Então, pessoal, fez o cálculo? Vamos ver, na verdade eu ainda vou te mostrar uma figura, né? Imagine, pessoal, aterrorizante, um grande meteoro chegando no nosso planeta, nossa, né? Só que hoje nós temos tecnologia. Veja como é importante estudar, né? É importante você ter conhecimento para você poder se defender. E assim é a vida, não é verdade? Mas então tá, pessoal, vamos lá fazendo a resposta da questão. Imagine você, então, nos dois casos, onde a força é maior? Pessoal, força é a massa vezes aceleração. Repare que ele não mudou a massa, ele mudou a altura. Então, a altura não entra no cálculo da força. Você sabe que força é a massa vezes aceleração. A força, você pega a massa, 500 toneladas, 500 mil quilos, vezes a aceleração da gravidade. Pessoal, esse valor vai dar 1.000 milhões, 5 milhões de newtons. É uma grande força. Só que tome cuidado, querido aluno, a força é exatamente a mesma, porque ele não mudou a massa. Pessoal, para mudar a força, ou você muda a massa, ou você muda a aceleração. Nesse caso, a aceleração é a gravitacional, é a mesma para os dois casos. Agora, ele mudou a altura. Pessoal, se ele mudou a altura, o que muda é a quantidade de movimento. Pessoal, porque, galera, veja, você vai ter ali uma rocha caindo a uma certa altura, depois ele mudou a altura, ele vai mudar a velocidade. A força é a mesma. Força, inclusive, pessoal, é a força de atração gravitacional. É a mesma. Mas como uma está mais alta, você vai ter maior, a velocidade de chegada maior. Então, pessoal, vai ter uma quantidade de movimento que vai ser diferente. Beleza? Não esqueça disso, tá? Sabendo que você pegou isso, então assim, só para a gente fechar essas ideias, o que nós vimos isso? Pessoal, bem simples. Você não pode sair dessa aula e das aulas anteriores sem saber esse detalhe. Força é uma grandeza vetorial. Então, força, ela tem uma direção e ela tem um sentido. E vale destacar ainda, né, só para a gente fechar, qual é a diferença entre direção e sentido? Quando se fala em direção, pense na horizontal, pense na vertical. Quando se fala em sentido, se você estiver na horizontal, você tem dois sentidos, para a direita ou para a esquerda. Se você estiver na vertical, você também tem dois sentidos, para cima ou para baixo, tá? Então, assim, grandezas vetoriais têm direção e têm sentido. Você viu também, pessoal, que, então, a força é um vetor. E esse vetor força, ele depende da massa e da aceleração. Massa vezes aceleração vai dar o valor da força. É comum você ter algumas situações em que você tem mais de uma força atuando no corpo, então você trabalha com força resultante, tá? Então tome cuidado e lembre-se, para você mudar o estado de movimento de um corpo, você precisa de força. Se ele está parado, você quer colocar esse corpo em movimento, você precisa aplicar uma força. Se ele está em movimento e você quer parar ele, você precisa também aplicar uma força. Beleza? Então, com isso, pessoal, com isso nós encerramos a nossa aula. Desejo você muito sucesso, um forte abraço e até a nossa próxima aula.